Então, agora sim. Pessoal, olha só. Nós, nas últimas aulas, temos conversado a respeito de evolução, teorias e evidências, né? Seria o assunto de teorias sobre teorias evolucionistas. Beleza? Então, na última aula, nós discutimos um pouco sobre a evolução. Trouxemos aqui alguns pontos sobre fixismo, lamarquismo e darwinismo, né? Trouxemos aqui a ideia, toda a história do Charles Darwin, né? Enfim, fazer uma pequena recapitulação para a gente seguir adiante. Hoje, pelo meu cronograma, a gente deveria entender um pouco aqui sobre darwinismo. Acho que a gente vai um pouquinho além disso. Vamos lá. Então, olha só. Quando a gente fala sobre evolução, normalmente, nesse início de conversa, a gente fala também sobre fixismo, que é justamente para a gente poder fazer um contraponto, né, entre os fundamentos do fixismo e os fundamentos do Darwin, do evolucionismo. O fixismo, ele tem como seu entendimento base que as espécies elas não se modificam com o passar dos tempos, tá? Ou seja, as espécies foram criadas do jeito que são, elas surgiram, enfim, da forma que estão postas, né? E mesmo com o passar do tempo, essas espécies elas não se modificam, elas permanecem do jeito que estão, beleza? Pode até haver mudanças, tá? Em uma ou outra coisa, mas a gente poderia dizer que, segundo o fixismo, não há o surgimento de novas espécies, não há o aparecimento de novas espécies, tá? As mudanças que podem ocorrer em uma população não levam à formação de novas espécies. Seria essa a ideia base do fixismo. Já o evolucionismo, ele fala um pouco diferente, ele traz um pouco de tempero ao fixismo. Vai entender que as espécies elas se modificam, mas com uma dinâmica tão eficiente que permite, com o tempo, o surgimento de novas variedades de indivíduos, de novas espécies, diante de alguns critérios que são observados. A questão do ambiente, a questão da adaptação, a questão da população, das características da população, enfim. E a questão do tempo, né, que deve ser observado, que deve ser colocada em pauta, que o tempo ele permite que as espécies elas se modifiquem. Beleza. Dois biólogos, principalmente, infelizmente, também por alguns pontos só são dois, a gente poderia ter mais gente na lista, mas dois biólogos, principalmente, eles vão estar direcionando as ideias sobre o evolucionismo. Dois biólogos, o Lamarck e o Darwin. O Lamarck ele vai trazer duas ideias principais para fundamentar o que ele chama de evolução, que são a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Qual vai ser a diferença entre esses dois pontos de entendimento? Com a lei do uso e desuso, o Lamarck vai entender que as espécies elas se modificam com o passar do tempo, dependente das necessidades, né, que são postas pelo ambiente. Então, o ambiente ele determina quais modificações vão ocorrer no indivíduo, mas é um indivíduo que controla essas modificações. Ou seja, se a temperatura fica mais alta com o passar do tempo, essa temperatura é uma variável ambiental, mas é o indivíduo que vai, vamos dizer, perder pelos para poder se adaptar melhor àquele ambiente. Estou colocando aqui um exemplo para perder pelos, mas poderia ser qualquer outro tipo de exemplo. A gente chama isso de lei do uso e desuso. Se ele não precisa daquela característica, aquela característica se perde com o passar do tempo. Atrofia, perde o uso, né?
e ele deixa de necessitar dela. Agora, pode ser que ocorra o inverso, né? Pode ser que a temperatura diminua bastante e os pelos eles apareçam, cresçam, né? E o animal fique peludo, segundo o Lamarck, tá? Ou seja, quanto mais ele necessita de uma característica, mais a desenvolve. Quanto menos ele necessita, essa característica ela diminui sua importância, ela não se desenvolve, ela atrofia e pode desaparecer. Com a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ou lei da herança dos caracteres adquiridos, o que é que o Lamarck queria trazer? Ele traria a ideia de que essas características que se desenvolvem ou atrofiam com o passar do tempo, elas passam de geração em geração. Ou seja, se o indivíduo ele perde pelos, os seus descendentes eles tendem a desenvolver aquela mesma característica de perder pelos. E assim por diante, assim por diante. E se for o caso, pode ser que mais para frente, com gerações adiante, você não tenha mais indivíduos com pelos, né? Ele chamou isso de liderança de caracteres adquiridos, com uma ressalva. O Lamarck, ele não entendia como essas características elas são passadas de geração para geração, mas ele entendia que havia um mecanismo que controlava isso, beleza? Nesse tempo, nós não tínhamos nada sobre genética até então, tá? Então, digamos, a gente vai pegar aqui um exemplo hipotético, utilizando girafas, né? O Lamarck ele não falava nada sobre girafas, tá? Ele falava sobre quinidários, ele estudava quinidários, tinha nada a ver com girafas, mas mesmo assim ele é representado muitas vezes por essa imagenzinha. Então eu tenho aqui, ó, indivíduos aqui com pescoço curto, se reproduzem, alongam o pescoço, alcançam regiões mais altas, né? Essas girafas se reproduzem com indivíduos que têm o pescoço mais alto, porque alcançam regiões mais altas ainda. Você vê que essa daqui, ó, alcança mais no alto, né? Na verdade, diminuíram a árvore, né? Mas, enfim, tem um pescoço mais alto, elas vão se reproduzir, gerar descendentes com o pescoço mais comprido ainda. De um modo geral, a gente vai observar que os indivíduos, segundo Lamarck, diante de uma necessidade, eles modificam suas características, tá? Eles desenvolvem uma parte do corpo ou atrofiam, inclusive comportamentos, né? Eles podem desenvolver um comportamento ou atrofiar um músculo ou desenvolver um músculo, um órgão novo, tal, alguma coisa assim, por conta das necessidades do ambiente. Aqui a gente tem um exemplo clássico de como é que funcionaria a adaptação segundo Lamarck. O Lamarck, ele defendia a adaptação, ele entendia que existia adaptação entre as espécies, né? Mas, de acordo com o seu entendimento, a adaptação ela era controlada pelo ser vivo. O Darwin, tá? No ano que o Lamarck publicou o Philosophy Zoologic, né? Philosophy Zoologic, ele, em 1809, foi o ano que o Darwin nasceu. Tá, ó, Darwin nasceu em 1809. E o Darwin, né, um pouco tempo depois do Lamarck, ele teve uma historinha assim, bastante dinâmica, né? Darwin fez uma viagem ao redor do mundo durante aí 5 anos, coletou amostras, fez desenhos, fez esquemas, escreveu bastante. E ele discordou do que o Lamarck estava apontando sobre a evolução. Ele entendia que o que havia, na verdade, quem selecionava as características mais vantajosas não era o indivíduo, mas sim o ambiente. A isso ele chamou de seleção natural. O ambiente seleciona as características mais vantajosas, tá? Não é que o indivíduo ele tem
pelos longos e por ficar quente ele perde os pelos. E isso é a adaptação e essa característica passar para os descendentes. Não. Mas existem indivíduos de pelos longos, de pelos curtos, de pelos ondulados, pelos cacheados, né? Mas os indivíduos que têm pelos curtos ou não têm pelos, diante do aumento da temperatura, eles têm uma vantagem. Aquela ausência de pelos é uma vantagem, é uma característica vantajosa. Então, ele sobrevive melhor, ele se reproduz melhor, ele gera mais descendentes e a sua característica ela vai passando de geração em geração. Entende? Então, Darwin entendia que existiam indivíduos de características diferentes, mas só que o ambiente funcionaria como um filtro, permitindo que determinado indivíduo fosse considerado adaptado diante daquela necessidade, enquanto o outro indivíduo se consideraria inapto a sobreviver, morreria ou migraria. Ele tem que ir daquele lugar para outro, porque ele não consegue sobreviver diante daquela modificação. Sabe? Então, esses pontos eles são fundamentais para que a gente possa compreender a seleção natural. Uma outra coisa é que o Darwin ele fazia observações sobre as características entre os indivíduos, sabe? Ele observava qual seria o grau de compatibilidade de características entre indivíduos de espécies diferentes. Muitas vezes observando que as características que são comuns entre os indivíduos demonstram que eles derivaram de um mesmo ancestral há algum tempo. Indivíduos muito diferentes, eles tiveram o mesmo ancestral com muito tempo atrás. Indivíduos que têm muitas características em comum, eles derivam de um ancestral de um modo mais recente, num período mais recente. Ou seja, a ideia do Darwin ela trazia um contexto novo, né, de ancestralidade comum entre todos os seres vivos, né? Aí a gente tem o Luca. Não sei se vocês estudaram, não acredito que sim. Foi comigo mesmo. Ano passado a gente viu sistemática, logo no começo do ano, né? Eu acredito que estava assim, dividido assim. Não, a gente pegou, eu peguei a turma de vocês no meio do ano. Mas no começo do ano passado, vocês viram sistemática, e em sistemática existia ali a sistemática era dividida em cladística, filogenia e taxonomia. Taxonomia coloca os nomes, filogenia, ela observa o grau de parentesco observando o material genético, e a cladística, ela organiza os seres vivos em clados, que são os grupos. Tá? Então, quando você observa os gráficos, né, que são os cladogramas, por exemplo, para os animais, você observa lá, para os vertebrados, né, você tem peixes, nessa ordem, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, né, aves e mamíferos, seguindo essa ordem evolutiva. Isso quando você observa os reinos, né? E plantas também, lembra do cladograma para plantas, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Enfim, quando você chega nos domínios, primeiro chega nos reinos, né? Aí você tem moneras, protoctistas, fungi, animalia e plant. E quando você chega nos domínios, você tem o bactéria, arquea e eucária, os domínios. Todos esses indivíduos que estão locados em grupos taxonômicos, mesmo que sejam esses mais abrangentes, que são os domínios, eles, segundo a sistemática e segundo a evolução, eles derivam de um ancestral comum. Isso seria o Last Universal Common Ancestor, que é o primeiro ancestral comum, o ancestral comum universal entre todos os seres vivos, né? A gente chama de Luca, tá? Esse primeiro ancestral ele teria dado origem a todos os outros seres vivos, tá? A partir de características específicas. Aí você vai ter que lembrar de outros conceitos. Lá, quando você estudará no primeiro ano, teoria sobre o surgimento da vida. Aí você tem biogênese, abiogênese,
hipótese autotrófica, hipótese heterotrófica, aí tem panspermia cósmica, aí tem os experimentos, né, de Francisco Redi, Oparin, Haldane, né? Enfim, esses experimentos, né, a sopa primordial, esses experimentos, eles direcionam a um raciocínio de que o primeiro organismo ele seria um organismo heterotrófico, unicelular, que teria uma estrutura muito simples, derivada dos coacervados, não sei se vocês lembram também, e todo esse contexto permite supor que todos os indivíduos, unicelulares inclusive, eles foram derivando a partir desse primeiro indivíduo, desse primeiro ser vivo, e depois a gente vai ter as organelas sendo formadas, a gente vai ter o núcleo sendo separado do citoplasma, né? Formação dos eucariontes. A gente vai ter a formação de colônias, né? E dessas colônias você vai ter a formação de indivíduos pluricelulares. Aí você vai ter também a hipótese da Eva mitocondrial, a endossimbiose mitocondrial, que é o englobamento de uma célula por outra. Aí você tem o surgimento das células que conseguem fazer respiração celular, que são eucariontes, as que fazem fotossíntese também, que englobaram os cloroplastos, que eram células procariontes. Então tem um conjunto de informações muito grande dentro desse contexto, desse conceito aqui que o Darwin traz, que é o conceito de ancestralidade comum. A gente vai ter um monte de ideias que vão surgir a partir do que o Darwin está trazendo, né? Inclusive filogenia, que a gente vai ver mais adiante algumas coisas sobre filogenia, na verdade sobre genética de populações. Mas, no geral, para comprovar isso, a gente vai precisar da genética mais adiante, que é o que a gente pretende conversar hoje, né? A genética, diante do que Darwin fala, a genética ela vai servir como um preenchedor de buracos. O darwinismo ele vai deixar algumas lacunas, tá? O darwinismo ele vai fazer com que a gente entenda que existe um mecanismo para, vamos dizer assim, gerar as características e para que as características passem de geração em geração, mas não vai saber dizer como essas características são geradas e como os mecanismos vão funcionar para que as características sejam passadas de geração em geração. Tá? Isso só foi possível ser explicado mais adiante, inaugurando assim o que a gente chama de teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo. Ok? Então a gente vai entender o seguinte: o Darwin, quando ele visita os países dos mais variados, né? Quando ele visita ali Ilha Galápagos, quando ele visita o Brasil, Austrália, América Central, né? De um modo geral, o continente africano, ele vai começando a observar que, principalmente nas ilhas, né? Ele tem uma barreira geográfica entre os indivíduos que são da mesma espécie e os indivíduos apresentando características diferentes. Por exemplo, os tentilhões de Galápagos, né? Uma representação aqui esquemática de como é que seria. Eles têm bicos diferentes entre as ilhas, né? Cada tentilhão é numa ilha diferente. Eles têm bicos diferentes, asas diferentes, enfim, tem características diferentes por conta da disponibilidade de alimentos que eles vão ter nesses ambientes, do tipo de solo, do tipo de interação com outros seres vivos. Então, Darwin entendia que eram da mesma espécie, mas que estavam passando por um processo de formação de novas espécies por conta das barreiras geográficas e dos contextos, né, disponíveis, né, em cada ecossistema, em cada
ilha. A partir disso, a gente vai ter um entendimento assim de como o Darwin entendia o que acontecia com as espécies de modo diferente do Lamarck. Enquanto o Lamarck entendia que as espécies iriam se modificando de acordo com sua própria necessidade e vontade, né, interesse, o Darwin entendia o seguinte, que existiam indivíduos com pescoço grande, pescoço longo e pescoço comprido, né? Aliás, pescoço longo, pescoço comprido e pescoço curto, né? Existiam indivíduos diferentes. Só que diante da necessidade ambiental, os indivíduos que já tinham aquela característica de pescoço longo teriam uma vantagem em relação aos indivíduos que não tinham aquela característica, tá? Ou seja, pescoço curto. Esses indivíduos de pescoço curto, ou eles arrumam outro jeito de se alimentar, ou morrem, enquanto que os que têm pescoço longo conseguem se alimentar das regiões mais altas das árvores. Esses que conseguem se alimentar se reproduzem e geram descendentes que apresentam as mesmas características dos pais. Ok? Seria esse o contexto, tá? Daí as críticas ao darwinismo vão ser justamente nos pontos que a genética vai responder. Olha só, a ideia da seleção natural é a mais aceita e usada até hoje para explicar a evolução biológica dos seres vivos. Porém, a herança das características selecionadas pelo ambiente é o ponto falho da teoria de Darwin. Ele observou o padrão da evolução, mas não sabia nada sobre o mecanismo genético. Isso só foi possível mais tarde com a identificação do material genético e de como os genes codificam diferentes características biológicas ou comportamentais, bem como a forma pela qual são transmitidos de geração em geração. Então, os genes não estavam dentro do conhecimento do Darwin. O Darwin necessitava de tempo, que era o que ele não tinha, né, para poder conhecer o que o Mendel trouxe em relação à genética. Com as ideias da genética incorporadas ao darwinismo, surge o neodarwinismo, tá? Ou teoria sintética da evolução, ou TSE. Vai ter lugar que vai ter TSE. Essa teoria sintética da evolução, ela vai ter alguns pontos a mais, né, incorporados quando a gente observa o darwinismo. Exemplo, a gente vai ter as leis de Mendel incorporadas ao darwinismo, a gente vai ter as variações na população, que se deve à variabilidade genética, não é o ambiente que seleciona, vamos dizer assim, não é o ambiente que, a partir do ambiente que se originam as características dos indivíduos, mas o ambiente funciona como filtro para essas características, vamos dizer assim. E a especialização, ou seja, a formação de novas espécies, decorre das alterações cumulativas na informação genética preservadas pela seleção natural. Primeira coisa, as características dos indivíduos, elas são geradas não pela intenção do indivíduo, como Lamarck pensava, e nem pela enfim, pela imposição do ambiente, como o Darwin poderia até conjecturar. Mas era por conta do acaso, tá? Ou seja, são processos randômicos, aleatórios, que participam na formação das características dos indivíduos, tá? A teoria sintética admite que a evolução deva ser estudada em uma população, um conjunto de indivíduos, tal, caracterizando-se por uma unidade evolutiva, ou seja, indivíduos da mesma espécie, eles são estudados por um certo período de tempo e ficam se acompanhando as características que vão se tornando cumulativas para poder gerar novas espécies, ou novas características, que pode ser comportamento ou estrutura, ou até novas espécies mesmo, tá? Vamos aqui, ó.
Beleza. Porque eu queria que o texto trouxesse uma coisinha aqui que não está trazendo. Mas vamos lá. Vamos lá. Nós vamos ter, pessoal, deixa eu ver se tem aqui embaixo. Tem. Então vamos aqui. Ó. Deixa eu explicar aqui rapidinho. Olha só. Nós vamos ter aqui o seguinte. Cadê? Nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Tem gente chegando agora. Nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Nós vamos ter pelo menos dois mecanismos que vão funcionar para... Deixa eu vir para cá. Que vão funcionar para garantir a adaptação das espécies segundo a seleção natural. Nós vamos ter aqui as mutações, tá? A recombinação gênica, deixa eu ajeitar um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos lá. Daqui a gente tem as características. Dos indivíduos, tá? Recombinação gênica. Mutações. E a gente vai ter aqui a seleção natural. Para que a gente possa ter a adaptação. Ó, então a gente teria basicamente isso. Nós vamos ter mutações, certo? Mutações aleatórias, modificações do material genético do indivíduo a partir da mitose, a partir da exposição à radiação, a partir do tipo de alimentação que ele tem, a exposição a organismos patógenos, né? Quando a gente absorve um vírus, né? Um vírus ele entra na nossa corrente sanguínea, ele injeta material genético dele nas nossas células e isso pode causar mutações em nossas células, ok? Então nós passamos por mutações, recombinação gênica, que é justamente quando o indivíduo ele passa pelo processo da fecundação para gerar novos indivíduos. Então nós somos frutos da recombinação gênica. Lembrando que na recombinação gênica a gente tem a segregação cromossômica e nós temos o crossing over. Não sei se vocês lembram desses mecanismos aqui, mas eles têm a ver com os processos de reprodução, né? Processo de meiose, né? Segregação cromossômica, crossing over, formação de quiasmas, né? Tudo isso está relacionado com os mecanismos da meiose, tá? Para formar aqui o gameta com a expressão gênica correspondente a metade das características de seus pais, para que possam se juntar na fecundação e formar um indivíduo novo. Então, as mutações e a recombinação gênica
proporciona que nós tenhamos características. E se a gente está falando de meiose e tal, a gente está falando de reprodução sexuada, ou seja, características únicas, tá? Para cada indivíduo. Aqui eu tenho a seleção natural, ou seja, o ambiente colabora para a formação das nossas características, mas não é só ele, como o Darwin tinha pensado, e tudo isso direciona a adaptação. Vê como a ideia que nós temos para a adaptação, trazida aqui no neodarwinismo, é bem mais completa, uma ideia mais completa e mais complexa do que a ideia do Darwin ou a que era a seleção natural, só a seleção natural, ou a ideia do Lamarck, que nem seleção natural tinha, era apenas no campo da vontade mesmo. O indivíduo ele tem vontade de se adaptar, beleza? Vamos se adaptar. E ele, de acordo com sua necessidade, enfim, sua vontade, ele conseguiria melhorar ali a sua adaptação, promover sua adaptação. Ele seria o seu senhor em relação à sua adaptação. Mas na verdade não é. A gente sabe que tem a ver com mutação, a seleção natural e recombinação gênica. Tá certo? Então vamos lá. Evidências da evolução. O que a gente vai trazer aqui como sendo considerado evidências para a evolução? Evidências para a evolução. O ponto mais, vamos dizer assim, explorados como evidência evolucionista é o ponto do registro fóssil, tá? A fossilização. Por quê? Darwin entendia que os indivíduos que têm uma quantidade grande de características compartilhadas, eles já foram o mesmo indivíduo em determinado momento. Seria basicamente isso. Ou seja, eles tiveram um ancestral comum em determinado momento da história, né? Pretérito. Quanto mais parecidos, mais próximos eles estão evolutivamente, então significa dizer que o ancestral ele é recente, tá? Mas como comprovar essa ancestralidade? O registro fóssil, né? Ou seja, a paleontologia, ela auxiliou bastante na determinação de evidências para a evolução, ok? Então, quando a gente observa, de um modo geral, os registros fósseis, a gente começa a trazer algumas ligações, a continuar, pode-se fazer isso, né? Continuar o trabalho de Darwin e fazer algumas ligações para saber se aqueles indivíduos eles são exemplos claros de ancestrais, né, entre os indivíduos que ainda estão vivos, né, que não foram extintos, tá? Beleza. Aqui está falando um pouco sobre o processo de sedimentação, fossilização, né? O indivíduo vai lá, está numa região que é mais úmida, se sobrepõe à matéria orgânica, né, as rochas, os sedimentos, e ele fica lá por alguns anos. Dependendo do material que estiver ao redor dele, o material do seu organismo ele fica preservado, tá? Por bastante tempo, tá? Os fósseis podem ser formados por meio do molde, que é quando os restos soterrados deixam a forma do organismo gravada numa rocha. O indivíduo desaparece completamente. E tem um contramolde, que é quando os moldes são preenchidos por minerais e se solidificam, formando uma cópia da planta ou do animal original. Ou seja, pode ser que eu tenha uma concha, né? Uma concha. Ela seja cercada por sedimentos e esses sedimentos ficam duros, a concha desaparece e fica só a marca da concha. Isso a gente chama de molde. Ou pode ser que a concha desapareça e dentro do local onde tinha a concha se forme outro minério e esse minério ele resista por muito tempo, que a gente chama, é um tipo de fóssil, a gente chama de contramolde, tá? Se você viaja ao sertão da Paraíba,
Não é difícil de você encontrar na beira da estrada algumas pessoas vendendo fósseis, né? Vende os pedacinhos de rocha. No pedacinho de rocha tem, às vezes, uma folha petrificada, um grilo, alguma coisa do tipo mosquito, alguma coisa assim. São pequenos fósseis. Às vezes o pessoal fica vendendo na beira da estrada, tá? Daqui para o sertão, né? A região sertaneja da Paraíba. Tá? Aqui está falando um pouco sobre permineralização ou petrificação, que ocorre quando as substâncias orgânicas do material sepultado são lentamente substituídas por minerais, tá? Sendo trazidos, tá? Aqueles minerais vão se acumulando naquela região que foi deixada pelo organismo que morreu e preservando ali o contramolde, né, do indivíduo. Existem as impressões, que são marcas ou pegadas deixadas sobre terreno mole e que depois se solidificam, formam uma rocha que permite descobrir a espécie, ver como seu tamanho e o seu peso. É o que acontece no Parque dos Dinossauros, que a gente tem aqui, né? Na Paraíba, lá em Souza, onde você tem inúmeras pegadas, né? São impressões fossilizadas de pegadas, tá? E o conceito de adaptação a gente já falou, né? Na verdade, a gente já trouxe aqui. Mas para que não fique repetitivo, tá? São exemplos de adaptação, né? O mimetismo, que é quando uma espécie se parece com outra. Isso aqui é uma falsa coral, ó. Isso aqui é uma coral verdadeira. Elas se parecem, né? Bastante. É quando o indivíduo se parece com o outro e essa aparência lhe dá vantagens. A gente chama de mimetismo. Já a camuflagem é quando o indivíduo desaparece no ambiente. Vamos dizer assim, a vantagem da camuflagem é desaparecer. E a vantagem do mimetismo é aparecer mesmo, é se parecer com o outro e, de repente, ter vantagem dentro dessa característica. Não que isso seja intencional, mas isso, independentemente se é intencional ou não, lhe confere alguma vantagem. A gente tem menos de 1 minuto, acredito que vai encerrar agora. A gente fica para a próxima aula continuar a partir da página 513, beleza? Um abração a todos vocês e até a próxima. Valeu!